Quais são as zonas de fronteira entre aquilo que é convencionalmente aceito como científico e aquilo que ainda não atingiu esse estatuto e em que a física se movimenta atualmente? Não percebo bem a pergunta. Eu falo daquela zona de fronteira onde até onde a física já foi Sim? e que daí não pode passar, porque o resto ainda não está cientificamente sondado. Em que áreas de fronteira é que a física se move atualmente? Ora bem, Não algumas eu sei se já expliquei disse, bem a questão. mais ou menos, quer dizer, há várias formas de interpretar essa pergunta. A física tem-se vindo a expandir, Sim, eventualmente pode-se considerar que a ciência tem-se vindo a expandir. Quais são as bordas, digamos assim, da física neste momento? As áreas de fronteira as onde ela se áreas de fronteira, movimenta? uma delas é aquela que nós acabámos de falar, da matéria escura, de uma coisa que está relacionada com isso, também é feita em observações astronómicas, que é a chamada energia escura. Não é? Ao mesmo tempo, portanto, há esse lado, essa é a fronteira para nós. Nós não sabemos o que é aquilo, não temos a mais pálida ideia do que é. Agora está lá e nós temos que, mais tarde ou mais cedo, descobrir o que é que está a fazer aquele efeito. Não é? Portanto, isso é uma área de fronteira para a qual nós, de resto, neste momento não temos grande explicação. Depois, do outro lado, no limite do infinitamente pequeno, não é? Temos a outra limitação, que é, temos quantidades grandes de massa de partículas elementares, para as quais nós não temos explicação, não sabemos porque é que temos aquelas todas, não sabemos porque é que as interações são aquelas que são, não sabemos, não temos nenhuma evidência de resto que existam mais do que essas quatro, mas mesmo para essas, nós na realidade não sabemos porque é que elas são assim e porque é que elas se relacionam da forma como relacionam. Não é? Não sabemos em particular porque é que as forças de interação são tão diferentes umas das outras. Não é? Depois temos um outro limite também. Esse outro limite é um limite muito engraçado, porque é um limite que não tem a ver com coisas que nós não sabemos. O seu cartão de crédito tem esse problema, em particular. Não é? O seu cartão multibanco tem esse problema. Há partes em que nós sabemos todas as interações que lá estão. Eu sei que dentro de uma molécula as interações que lá estão são interações eletromagnéticas, são no fundo, têm a ver com as cargas que estão lá dentro, a forma como elas se relacionam. Agora, a complexidade do problema é tão grande que nós não temos maneira de abordar o problema. Por exemplo, o nosso cartão multibanco, o nosso cartão de crédito, usa um código. Não é? Esse código está baseado num algoritmo que se chama RSA. Esse algoritmo é a coisa mais estúpida que uma pessoa podia imaginar, não é? Que é o seguinte: imagine que tem dois números primos, não é? Por exemplo, 3 e 5, não é? E sabe que o produto deles é 15. Agora imagine fazer a pergunta ao contrário. Imagine que eu tenho um número e quero saber quais são os dois números primos que multiplicados dão aquele número. Não é? A questão é, se eu tiver 200 dígitos, com os computadores atuais, o tempo de encontrar esses dois números primos é maior que a idade do universo conhecido. Portanto, a questão é simples, não é? Portanto, basta eu agora dar duas chaves, não é? Que são essencialmente dois números primos, não é? E se eu não tiver essas duas chaves, eu não consigo reproduzir o problema. Da mesma maneira, imagine uma molécula de uma proteína, não é? Aquilo, na realidade, é muito simples. Aquilo são meia dúzia de moléculas que são bem conhecidas, não é? E, portanto, a adenosina, a citosina, por aí fora, todas elas são conhecidas, não é? Porquê que uma molécula, uma proteína, se enrodilha da forma como enrodilha? Isso é muito importante, a forma como a proteína está enrolada, porque é isso que determina, em grande medida, as suas propriedades. Porquê que ela se relaciona, porquê que ela tem aquela forma? Não há maneira, é preciso supercomputadores para ter alguma noção de algumas coisas, mas o problema em si está longe de estar resolvido. Portanto, nós temos uma limitação também que temos tendência a esquecer, que é a limitação da complexidade das coisas. E mesmo hoje em dia todos nós sofremos dessa complexidade, mesmo fora da física. Nós criamos um sistema económico global que é uma coisa extraordinariamente complicada, não é? E que é muito difícil de controlar. Esse não tem nada a ver, no fundo é apenas trocas de dinheiro, não é? Mas a questão é que a complexidade do sistema é de tal maneira grande que na verdade é impossível resolvê-lo. A física tem uma parte dedicada a isso, que é aquilo que se chama a teoria dos sistemas complexos, não é?
Mas na realidade permite ter alguma ideia, mas muitas das coisas estão fora do alcance. E é possível esperarmos que uma ciência como a física possa evoluir até um dia onde consiga dar resposta a essas questões, ou por outro lado tem que ser outra abordagem completamente diferente que não a física para chegar a certas respostas? Eu acho que o problema fundamental é que nós não podemos pensar no desenvolvimento humano baseado unicamente numa ciência. Ou seja, tudo contribui para a explicação de tudo que está à nossa volta. Inclusivamente a parte visual, ou seja, a arte, a música e as ciências, todas juntas é que nos estão a dar essa visão global do universo. Um quadro hoje não é igual a um quadro de há 100 anos ou 150 anos atrás. Tal como a ciência evoluiu, a arte também evoluiu, e é o conjunto de todas essas coisas, não é? Não é a física em si. A física em si, como eu disse, tem uma limitação, tal como ela é construída pelo método cartesiano, tem uma limitação relativamente ao tipo de fenómenos que consegue tratar. Não sei se mais adiante, mudando esse paradigma, ou se calhar percebendo outras coisas, nós podemos chegar mais longe. Mas eu diria que é muito perigoso nós pensarmos que a física nos vai dar uma resposta. Não, é a física, é a biologia, é a química, é a pintura, é a escultura, é a música. Portanto, tudo junto é que nos vai dar a nossa compreensão do mundo. Porque a compreensão do mundo não é só uma compreensão de nós, digamos, daquilo que está fora e que nós tentamos explicar. Nós fazemos parte desse mundo. E, portanto, nós próprios fazemos parte dessa estrutura e também temos que perceber em permanência qual é que é o nosso papel no meio disso. Não é só, digamos, de forma abstrata e como se a natureza fosse uma coisa exterior a nós que resolveria o problema. Essa seria a abordagem, digamos, da física pura e dura. Nós temos o cientista que olha para fora, explica aquilo é inanimado, eu sou animado, consigo pensar, não é? E, portanto, aí eu vou ter o sucesso completo de explicar. Não, na realidade, o próprio cientista, como nós estamos a perceber hoje, o próprio ser humano, faz parte desses processos físicos. Ele tem que se compreender também, de certa forma, a si próprio neste contexto. Existe essa abertura por parte da comunidade científica no geral? Por definição, o cientista tem que estar aberto para isso. Claro que o cientista é como qualquer outro ser humano. E, portanto, às vezes tem tendência a pensar que a sua ciência ou a sua arte são absolutas, não é? Ou seja, que servem para explicar tudo. Eu diria que, digamos, a história tem mostrado que isso não funciona exatamente assim. Mas nota-se talvez muito, atualmente, um excesso de especialização, digamos Sim, assim. Isso é perigoso. Um dos problemas mais graves, e pode parecer estranho isto vindo da boca de um cientista, mas um dos problemas mais graves que eu acho que aconteceram, dos vários problemas que apareceram nas últimas décadas, talvez o mais grave deles todos tenha sido nós termos pensado que a ciência era a resposta para todas as coisas. Isto em detrimento das humanidades, em detrimento, de certa forma, das artes, pensando que a ciência é o conhecimento absoluto. Ora, isso não pode ser exatamente verdade. A humanidade, ao longo de séculos, prosseguiu no seu conhecimento de si próprio e do mundo, através da relação entre todas as coisas. Interdisciplinaridade. Repare, os grandes físicos ou os grandes matemáticos muitas vezes eram grandes músicos, eram grandes músicos, ou seja, eram pintores, eram músicos, portanto, eram pessoas que gostavam de conhecer o mundo de outra forma, porque isso é também uma inspiração para eles, é uma outra forma de olhar para as coisas, é uma outra forma de pensar o que está à volta deles e dentro deles também. De que forma é que, na prática, se consegue combater esse excesso de especialização? Não é bem um excesso de especialização, é mais do que isso, é dizer que a coisa mais importante que nós temos é a ciência. Muitas vezes há essa tendência, não é? A questão é dizer que tudo é no ensino dos jovens, mostrar-lhe o papel que todas essas coisas, que todas as formas de conhecimento têm. Por exemplo, nós temos tendência a dar aos jovens a noção de que a história é algo, por exemplo, para dar um exemplo, não é? A história é algo que tem por objetivo saber umas datas e conhecer umas pessoas. Não pensando que a história, na realidade, tem um outro papel. É que a humanidade experimentou muitas soluções ao longo do tempo. E, portanto, por exemplo, seria importante nós termos a noção de que essas experiências existiam, que essas soluções, que algumas soluções foram experimentadas e algumas funcionaram mal, outras funcionaram bem, não é?
A história tem o papel importante de dar a solidez a uma nação, portanto, a um conjunto de pessoas, para perceberem que têm um destino comum e um passado comum, não é? Do ponto de vista artístico, digamos, a pintura tem um papel importante que é dar uma outra visão daquilo que está à nossa volta, uma visão muito mais tingida pelo papel, pelo aspecto, digamos, psicológico da forma como a pessoa observa, e essas muitas vezes têm um papel importante do ponto de vista de despoltar outros mecanismos de pensamento, não é? A música então já nem falo, porque é uma arte profundamente abstrata, que tem sobretudo muito a ver com simetrias, e seria muito importante os jovens terem um conhecimento profundo, como era antigamente, aliás, de resto, um conhecimento, quando eu estou a dizer isto é muito mais atrás, até ao século XVII sobretudo, ter uma noção muito profunda do que é a música, da harmonia, dessas coisas todas. Tudo isso contribui para uma visão mais original e sobretudo, que produz mais conhecimento real e produtivo. Ter um conhecimento baseado unicamente na ciência é algo que é extraordinariamente limitativo. Quem quer produzir, ser original, produzir coisas novas, tem que juntar coisas vindas de muitos lados, e em particular coisas vindas fora da ciência. Só para terminar, aquilo que se costuma chamar por esotérico é algo para o qual a ciência ainda não validou nenhuma narrativa. Aquilo que eu diria é que isso não tem nada a ver com a ciência. E não estou a dizer isto do ponto de vista pejorativo. Aquilo que eu estou a dizer é que a ciência tal como ela existe é uma ciência baseada na medição e na reprodutibilidade. Portanto, o tal princípio da objetividade. Esses fenómenos podem existir. Quem sou eu para dizer se existem ou não? Agora, o que é um facto é que não cabem dentro da metodologia e do conceito da ciência tal como ela está. Portanto, eu penso que o pior que podíamos fazer era estar a tentar misturar coisas, não é? Na verdade, esses fenómenos podem existir, até pode alguém ter visto, mas não é reprodutível. Desse ponto de vista, não cabe dentro daquilo que a ciência tem a explicar. E portanto, é melhor não ir muito por esse lado, porque eu penso que é mau para as duas partes. Muito bem. Relativamente àquilo que nós falamos, ao tema que nos traz aqui, quer acrescentar alguma coisa em relação àquilo que foi dito, algo que acho pertinente acrescentar? Não tenho muito mais. Na realidade, eu penso sobretudo que o importante, e talvez se esta entrevista tivesse papel de quem a vir e perceber esse detalhe, é que a ciência é uma coisa muito importante, está indiscutivelmente, é algo que trouxe grandes vantagens do ponto de vista de bem-estar para a humanidade, trouxe também muitas interrogações e muito desconforto por perguntas que são difíceis de responder e que correspondem a coisas que as pessoas seguramente sentirão como conflito, tentar relacionar a sua vida todos os dias com aquilo que a ciência no fundo está a dizer. Portanto, desse ponto de vista, sim, são dois corpos importantes, digamos, aquilo que é a própria pessoa e aquilo que a ciência diz que as coisas devem ser na sua vida diária, mas talvez uma mensagem importante que eu gostaria de referir de novo era, na relação entre as pessoas, na relação entre os corpos, entre as pessoas, a natureza, aquilo que está à nossa volta, não nos fixarmos, às vezes, excessivamente naquilo que a ciência traz. A ciência é fundamental, mas é fundamental em conjunto com o resto. Ou seja, é fundamental que as pessoas tenham no seu conhecimento uma junção de tudo o que está à nossa volta, dentro e fora. E só daí é que nós podemos, de facto, perceber exatamente qual é que é o nosso futuro e qual é que é o nosso papel na evolução geral da natureza. Obrigado, professor João Seixas, Muito obrigado pela sua presença. Também. Muito obrigado. Foi então a entrevista com João Seixas, do Departamento de Física do Instituto Superior Técnico. Lembramos que pode aceder gratuitamente à revista AR Magazine, na sua caixa de correio, se reside na freguesia, ou nos vários polos da Junta. Aí tem acesso a este e a outros conteúdos que refletem a diversidade cultural presente na freguesia. Neste número, em especial, pensamos a abrangência e multiplicidade de sentidos dos corpos, tendo como ponto de partida a interculturalidade em Arroios. Agradecemos por acompanhar este espaço dedicado à revista AR Magazine
Obrigado por estar desse lado e continue connosco, como sempre, com a sua televisão desejada. Até breve.